Saudações, caros seres humanos procrastinadores das atividades cotidianas que agora estão na frente do computador em busca de uma escapatória da sua realidade triste e sem sentido. Eu serei o seu iluminador e narrador personagem sobre o assunto mais importante a ser colocado em pauta da questão social mundial atual, o fã de anime. Ou como gostamos de chamar, seres subdesenvolvidos atraídos por desenhos chineses e afins. Então você deve estar se perguntando: como será que ocorre a transformação do ser humano normal em uma dilatação mental quase nociva a ponto do decaimento do homem sapiens ao se tornar um seguidor fiel da filosofia otaku fedido? Então, se essa pergunta te martelou durante toda a sua vida, não se preocupe, eu te trago a resposta. Cientistas renomados de Harvard se reuniram para justamente buscar a resposta sobre os seres conhecidos popularmente como otakus. Depois de muitos anos de pesquisa e muitos sacrifícios em nome da ciência, finalmente foi descrito em um artigo americano o ciclo de vida do fã de anime. A princípio, eles podem parecer seres completamente normais como eu e você. Isso porque eles estão inteiramente disfarçados e escondidos dentre a população, mas podem ser facilmente identificados quando se pronuncia a frase nesse exato momento, eles entram em um colapso, num estado complexo de sofrimento indefinido fisicamente, mas explicado por terem assistido mais de 10 horas do remix a ponto de perderem 30% da capacidade pulmonar. Sim, o anime é um risco à saúde pública mais que o cigarro, diz o reitor da ONU. No início de nossas vidas, nosso cérebro possui uma proteção natural atrás do cerebelo, conhecida como não estrague sua vida. Essa barreira natural vai se desgastando ao longo do tempo pela longa exposição a programas como Dragon Ball Z, Pokémon, Avatar, dentre outros. Mas o ponto é que ela perde completamente sua função quando o indivíduo encontra um episódio desses animes e pensa, por que não? Essa é a hora em que o indivíduo irá encontrar o seu anime iluminador, aquele que irá fazê-lo buscar sobre animes mais ativamente. Esse anime pioneiro será um marco na vida do elemento, tanto que, ao seu término, acabará deixando um vazio sentimental tão grande que ficou popularmente conhecido como a Síndrome da Espera da segunda temporada, que só pode ser preenchida com mais animes. A partir de então, o fã de anime acaba gastando aproximadamente 25 horas por dia assistindo qualquer coisa que apareça na sua frente, mesmo sabendo que isso quebra totalmente as leis da física. E como ele nunca havia experimentado nenhum anime da forma que é agora mostrado para ele, tudo se torna bom, a ponto de reconhecer momentaneamente que até mesmo Two Loveru e DxD como um dos melhores animes do mundo, mesmo sabendo que isso é uma piada sem graça. Ao se desenvolver na adolescência, há certos sintomas que podem ser vistos frequentemente, como o desenvolvimento da síndrome, em que o fã de anime começa a aceitação inconsciente de que o personagem antes visto como apenas um desenho pode ser atraentes. O ponto desse limiar é o prazer em que o elemento tem na adrenalina do perigo de ser pego assistindo uma cena de risco, cenas essas conhecidas como acidentes convenientes dos animes apenas para que o protagonista possa cair em cima de uma menina, mesmo que isso signifique chutar a bunda de Newton e gritar foda-se as leis da física. Qualquer um que for pego assistindo tal conteúdo em público será preso imediatamente e condenado à morte por fuzilamento, o que é totalmente normal. Outro sintoma é a vontade de se comunicar com outros elementos da mesma espécie sobre o assistido, e a criação de um certo tipo de maturidade de gostos, conhecido como preferência. Logo, ele escolhe uma delimitação de conteúdo que irá ser fiel eternamente. A partir de um grande mergulho no mundo obscuro das animações, ele começa sua autodenominação de otaku e se considera uma tribo separada de toda a humanidade decadente e sem futuro. O ponto crítico e sem volta é justamente a primeira compra. O momento de quebra do grande limiar entre o ser humano e escravo de meninas fofinhas capitalistas que estão a todo momento repetindo na sua cabeça. Compre mais, compre mais! Olha essas action figures de ratos no Mickey por R$40. Você tem que comprar isso, você tem que ter isso tudo! É nesse estágio que também se encontra a subjugação de si mesmo perante as temporadas de animes, no qual o indivíduo perde toda a temporalidade da vida real e começa a ver a delimitação do tempo apenas como sinônimo para as 4 estações do anime. É nesse estágio em que o consumo de anime se choca com o tempo perdido na vida real. Então, percebendo que ele não possui mais o tempo livre que tinha antes, se torna um adepto da religião da regra dos 3 episódios. Todos os outros animes produzidos antes da temporada atual são jogados num abismo gigante e inacessível conhecido como Um Dia Eu Assisto. Mas algo de repente muda. Depois de um encontro com um anime que realmente o emocionou e tocou profundamente, a ponto de ele poder ver a mídia como uma forma mais crítica, ele começa a utilizar frases como a direção de fotografia estava ótima, ou o desenvolvimento dos personagens era mal feito. Essa evolução natural do cérebro faz com que ele se sinta um estágio acima e mais inteligente do que todos os outros seres da mesma espécie. É a partir de então que o anime se torna uma porcaria.
Afinal, ninguém mais poderia fazer algo tão perfeito quanto o seu anime preferido. Nenhum outro poderá se comparar à grandeza e à boa produção dele. Jamais algo irá tocar tão profundamente seu coração, ou será tão bom quanto ele. E parte para uma viagem de procura incessante de conteúdos que o satisfaçam minimamente, mesmo sabendo que nunca sairá dessa abstinência. É aí que o fã de anime se isola do seu ser. Entra num estágio mental de autodesprezo e pensamentos infinitos no limbo que tornou sua vida sem sentido. O que eu fiz? Quem sou eu? E por que eu gastei R$70 no TNT de Shingeki no Kyojin? São perguntas recorrentes que acontecem na vida cotidiana. Depois de ciclos infinitos de pensamentos de autorrepreensão, ele reencontra finalmente seu caminho inicial que havia tomado. O pequeno inocente eu mesmo que havia esquecido e percebe o quanto era bom assistir animes bobos que o faziam sentir bem consigo mesmo. Então ele viaja numa jornada de nostalgia e autorreconhecimento em que ele consegue assistir harens lixos e protagonistas clichês em que ele tanto amava sem se importar, e ao mesmo tempo se sentir feliz de novo por estar revivendo aquele espírito. Apenas depois desse acontecimento, o fã de anime entra no seu último estágio do seu ciclo de vida, a transcendência. O momento de total aceitação do seu ser, o nível mais alto de intelectualidade e paz interior consigo mesmo, criando a sua própria identidade, sabendo gerir perfeitamente o tempo da vida real com os animes, e se permitindo assistir os animes da temporada, os inovadores intelectuais, ao mesmo tempo que pode assistir também um anime lixo feito de puro fanservice e gostar de tudo isso. Porque afinal, qual é o problema? Apenas quando você aceita o pequeno garotinho que não conhecia nada sobre esse mundo e que tinha um gosto horrível, que você pode encontrar a paz interior e finalmente chegar à iluminação, se encontrando finalmente onde havia começado e abraçando seu verdadeiro eu, percebendo que a única diferença entre vocês dois é que antes você era um merda, agora você sabe disso. E assim se encerra o ciclo do otaku moderno.